Alô, amigos e amigas, esse é o programa Agenda Econômica, que hoje vai examinar o significado do ingresso da Venezuela no Mercosul. Com um novo componente, o produto interno bruto do bloco passa a ser 11% maior, saltando de 2,9 trilhões de dólares para 3,2 trilhões de dólares. A Venezuela tem um PIB de aproximadamente 342 bilhões de dólares, sendo uma economia com uma forte receita petroleira, com extraordinária capacidade de compras externas, já que está, inclusive, desenvolvendo o seu processo de industrialização e alavancando uma economia agrícola da qual não dispunha, já que era praticamente uma colônia petroleira. Com cerca de 30 milhões de habitantes, a Venezuela dá uma nova composição geopolítica ao Mercosul. Para analisar o significado das mensagens em termos de desenvolvimento econômico e de integração regional que o ingresso da Venezuela emite para o cenário político, nós temos como convidado do programa Agenda Econômica o senador Roberto Requião, ex-governador do Paraná e presidente da representação brasileira no Parlasul. Participa desse programa o jornalista Davi Emerick. Senador, obrigado por ter aceito o nosso convite. E eu começaria perguntando por essa demora de 7 anos que significou o processo de admissão da Venezuela no Mercosul. Porque se nós analisarmos que ela é a 4ª potência econômica da América do Sul, uma população de quase 30 milhões de habitantes, com um PIB expressivo e uma capacidade e uma renda per capita que vai aproximadamente a 11 mil dólares, por que é que houve tanta relutância e tanta demora? Bom, eu considero essa atitude do Brasil, do Uruguai e da Argentina, viabilizando a participação da Venezuela no Mercosul, como um segundo grito de independência dos nossos países. Eu tenho louvado a firmeza da nossa presidente Dilma em relação a esta questão. Já é tarde, mas ainda é tempo para que a integração se dê. E essa integração tem mais oposição agora do que teve até então. Os países desenvolvidos do mundo querem, para o Brasil, aquilo que a Inglaterra, comandada pela Companhia das Índias, queria dos Estados Unidos, nas vésperas da independência. Eles querem que nós sejamos produtores de matéria-prima, de commodities e fornecedores de mão de obra barata. Eles, principalmente agora, depois da crise, querem exportar para os nossos mercados. E nós precisamos de consumo para que as nossas indústrias se fortaleçam, se desenvolvam. E eles, evidentemente, querem a sua capacidade de consumo para suas próprias economias debilitadas pela crise financeira mundial. Então, é um momento extraordinariamente difícil. Agora, a entrada da Venezuela reforça a possibilidade dos nossos governos viabilizarem um projeto de desenvolvimento industrial comum. Nós temos que reagir como os Estados Unidos reagiu com a nova política americana, quando o Alexander Hamilton, o Friedrich List, o Henry Carey, o Henry Clay comandaram o processo de reação à política da Companhia das Índias e da Inglaterra, se negando a condição de produtores de mão de obra barata e vendedores de commodity a preço de fim de feira. Começaram o processo de industrialização que transformou os Estados Unidos numa potência. É evidente que as resistências agora serão enormes. Mas isto veio num momento em que o liberalismo econômico debilitou de forma fantástica as ideias que o sustentavam na América do Sul. Nós temos presidentes de esquerda, ou pelo menos independentes, pelo menos desenvolvimentistas, no Brasil com Lula, com a Dilma, na Argentina com o Kirchner, com a Cristina, no Uruguai com o Tabaré, com o Pepe Mujica, na Venezuela com o Chávez. E esta reação, através no Equador com o Correia, esta reação surge com o fracasso da política liberal. Então, o que é que nós precisamos agora? Mercado interno.
E o Brasil tem se sustentado com o mercado interno, que o Lula ampliou com as suas políticas sociais bem-sucedidas. E os países desenvolvidos do mundo querem o mercado deles e o nosso mercado. Eles querem exportar para o Brasil e negar e impedir de qualquer forma a nossa industrialização. Você veja, não é uma guerra de maldade, é uma necessidade do processo em que eles estão hoje, na entaladela que se encontra em função da financiarização das suas economias. Veja o que está acontecendo com a Itália, com a Espanha, com Portugal, é o desastre completo. E a Venezuela, com o seu PIB, eu tenho aqui em mãos o balanço da database de abril de 2012 do Fundo Monetário Internacional, e vai haver uma pequena divergência com os seus dados, porque eu tenho dados em preços correntes. Você deve ter acessado dados de poder aquisitivo do país. São dois sistemas diferentes de avaliação. A Venezuela, em 2011, está com 315 bilhões de dólares de produto interno bruto. Produz muito pouco, compra quase tudo. É o que o Chávez tem tentado modificar na Venezuela. É a reação da Venezuela à escravização econômica que vivia até então. É a mesma situação nossa. A Venezuela precisa se industrializar. Precisa de mercado, como o Brasil precisa, a Argentina precisa, o Uruguai precisa, e o Paraguai, mais do que todos os nossos países do Mercosul, precisa também. Então, nós temos que avançar neste projeto com um plano de desenvolvimento integrado. Nós não podemos estabelecer uma posição em relação, por exemplo, à Venezuela, como os Estados Unidos querem em relação a nós, ou como a Inglaterra pretendeu em relação aos Estados Unidos. Subimperialismo não, né? Imperialismo não. Então, nós temos que montar um plano de desenvolvimento integrado. E nós vamos conseguir sair da entaladela, que é grande. A saída não vai ser fácil. Eu acho que nós estamos num plano inclinado, nós vamos sofrer os problemas da crise econômica. Nós escapamos disso com algumas medidas do Lula em 2008. Em 2009 nós conseguimos ir para um PIB razoável, não é? Com algumas medidas econômicas que não são mais suficientes. Mas a entrada da Venezuela é um amortecedor nesse processo, para ela e para nós. Então, nós só temos que louvar essa atitude. Senador, o Paraguai do Brasil. Dos países do Mercosul, agora com o ingresso da Venezuela, é a economia mais frágil, é quem está mais resistindo também a essa entrada da Venezuela, ou seja, já foi derrotada nesse processo todo. Como o senhor avalia essa posição do Paraguai, que é um país que não tem saída para o mar, ou seja, é um país que depende muito do Mercosul? Como é que o senhor avalia e se isso atrapalha esse processo de integração? Pressão dos grupos americanos, pressão do pessoal do alumínio, do Canadá, da Alcoa. Aproveitar a saída do Lugo. A energia barata que eles querem, montar uma empresa, mas tudo isso não é possível sem a participação do Brasil. Se a Alcan produzir alumínio com energia de graça no Paraguai, vai escoar por onde? Se a Argentina bloqueia e o Brasil bloqueia o Porto de Paranaguá. O Paraguai entrou nesse processo do golpe contra o Lugo de uma forma em que a Venezuela foi um dos componentes. Há componentes internos também. O general Lino Oviedo, por exemplo, tem 67 anos. Ele sonha em ser presidente do Paraguai. Nacionalista, paraguaio, pró-Brasil, mas ele estava vendo a sua oportunidade de desaparecer, porque a Constituição paraguaia estabelece que, além dos 70 anos, ninguém pode registrar uma candidatura. Então, isso forçou também a saída do Lugo, porque o Franco vai para o lugar do Lugo e, no exercício da presidência do Partido Liberal, que era o aliado do Lugo, não pode ser candidato. Então, existe a possibilidade do Oviedo fazer uma aliança com os liberais, com o Blas Llano, e conseguir lançar sua candidatura. Tem uma série de problemas. Mas não atrapalha a integração do Mercosul? Não, a Venezuela foi um dos componentes. Na última reunião que nós tivemos em Montevidéu, o líder da bancada do Mercosul, da Venezuela, me dizia, mas, Requião, e se nós nos comprometermos em aceitar a Venezuela no Mercosul, acaba a pressão contra o Paraguai? Vamos fazer um acordo? Todos os partidos se comprometem, depois da eleição, a integrar a Venezuela no Mercosul. Por que eles estavam dizendo isso? Porque eles tinham medo das pressões econômicas. Mas nós não fizemos pressão econômica alguma.
Foi um protesto contra um golpe que nós não podemos aceitar no Mercosul. É evidente que foi um golpe. Foi uma coisa completamente irregular do ponto de vista do direito. Mas nós não retalhamos o Paraguai. Nós temos a usina de Itaipu junto com eles. O Paraguai é importante para o Brasil e nós devemos alguma coisa ao Paraguai depois daquela famosa guerra em que 96% da população masculina paraguaia foi sacrificada. Senador. Então, a posição do Brasil em não tomar nenhuma medida que prejudicasse a população foi perfeita. Eu acho que logo depois da eleição teremos o Paraguai de volta. E um paradoxo, o Paraguai será o país mais beneficiado com a entrada da Venezuela. Senador, apesar de uma certa linha de noticiário econômico aqui no Brasil, também político, meio pessimista em relação ao ingresso da Venezuela no Mercosul, os industriais brasileiros, que estão muito pressionados por uma onda de desindustrialização ou de desaceleração na indústria brasileira, estão vendo com muito otimismo a entrada da Venezuela. E aí há uma coisa que precisa ser comentada. A Venezuela tem capacidade de compra de produtos industrializados. Aliás, isso marca as nossas exportações para lá. Ao contrário da pauta geral exportadora brasileira, que está sofrendo uma regressão primarista, aumentando a exportação de produtos primários. Como é que o senhor comenta essas possibilidades dos industriais brasileiros acerca de uma cooperação com a Venezuela? Uma manifestação de inteligência por parte dos nossos chefes de indústria. Mas eles precisam também investir e consolidar essa parceria da Venezuela no Mercosul. Nós não podemos ter a visão que os países desenvolvidos têm em relação a nós, de mercado, de consumo para ser aproveitado. Nada de imperialismo nesse processo. A Venezuela precisa de um processo de desenvolvimento. Ela tem um mercado incrível para os industriais brasileiros. Eu, quando abri o Paraná para a Venezuela, que eu convidei o Chaves para vir ao Paraná, eu multipliquei rapidamente por 1.500 o comércio do Paraná com a Venezuela. Hoje a Venezuela come frango produzido no estado do Paraná. Uma empresa dos jovens paranaenses, a Bematec, tem praticamente o monopólio da informatização comercial e industrial. A Venezuela está comprando gado em pé do Brasil, do Pará principalmente, em quantidades enormes. Mas nós precisamos de um desenvolvimento integrado. Nós precisamos do mercado da Venezuela, que será um colchão de amortecimento nessa crise que nós estamos vivendo em função da quebradeira dos Estados Unidos, da opção pela financiarização da economia, mas a Venezuela precisa de uma mão amiga de tecnologia que o Brasil possa dispor de investimentos de empresas brasileiras. Vamos consolidar isso. Cada país mantendo as suas opções culturais, as características da sua democracia, mas, acima de tudo, com uma visão de cidadania latino-americana ou cidadania dos países da América do Sul. Só com fraternidade nós cimentamos esta unidade que vai nos tirar da crise financeira. Se não, eu insisto, para os Estados Unidos e os países europeus, que agora arrocham as suas economias, reduzindo a sua capacidade interna de consumo, nós somos e seremos apenas mercado a sermos explorados. E à medida que o nosso mercado seja explorado por eles, com as vantagens tecnológicas que eles têm, comparativas, a nossa industrialização desaparece. E nós vamos num processo regressivo de primarização da economia, que é o que está acontecendo com o Brasil hoje. Lembra dos dados? Nós já comentamos isso aqui. Em 80, o Brasil industrialmente produzia mais do que os tigres asiáticos, a Tailândia, a Malásia, a Coreia do Sul e a China. Hoje, com dados de 2010, nós não chegamos nem a 15% do que eles produzem. Nós estamos primarizando a nossa economia. Não significa que o nosso processo de industrialização tenha parado, mas essa fantasia das commodities fez, Beto, com que o Brasil e mesmo a Argentina, num determinado momento, esquecessem o Mercosul. Esquecesse a unidade do mercado, o processo de industrialização, porque o preço alto das commodities dava condição para as políticas sociais compensatórias e para a eleição de partidos no poder. Esqueceram um projeto estratégico de longo prazo, de médio prazo. E agora nós estamos nesta entalada.
E a saída da entalada começa com a entrada da Venezuela no Mercosul. Senador, um dos grandes problemas aí da América Latina é a questão dos transportes. Ali o Uruguai e a Argentina, nós temos ali a costa do Atlântico, temos o Rio Paraguai, temos a bacia do Paraná, o Rio da Prata, já razoavelmente uma região servida por boas estradas. Me parece que a Venezuela está lá em cima e muitos problemas. Como que você avalia isso? Quais são os investimentos que precisam ser feitos para que essa conexão de fluxo de mercadorias, de gente, possa se dar a um custo, vamos dizer, mais baixo do que é possível hoje? A Venezuela nos dá, além de tudo, uma saída para o Pacífico que nós não temos. Né? Por isso eu dizia para você que o Paraguai está entalado. Né? O Paraguai depende dos portos da Argentina e do Brasil. E nós temos que viabilizar a comunicação com a Venezuela, estradas, ferrovias, não tem um antes, Antofagasta, os portos de Valparaíso e Antofagasta, tudo isso é possível agora. E nós temos que investir nisso. Eu insisto, nós precisamos... Do Chile, você está falando, né? É do Chile, não é da Venezuela. Né? Antofagasta, misturei um projeto do governo do Paraná. A gente fala Venezuela, porque a Venezuela está lá acima da Amazônia e tem uma dificuldade danada, porque os nossos grandes rios e bacias navegáveis estão mais embaixo. Mas já lá saímos do Chile, vamos voltar à Venezuela. Por isso nós precisamos de um projeto de investimento industrial integrado. Ferrovias, problema de fronteiras. Nós temos que circular. A Venezuela tem interesse nesse tipo de investimento, provavelmente. Absoluta, tem. Interesse absoluto. Interesse absoluto. Pegamos a Venezuela, não é interesse, Davi, é necessidade. Eu não quero imaginar a Venezuela do Chávez, a Venezuela sem Chávez. A Venezuela tem necessidade absoluta da integração e nós temos também. Então, eu acho que as circunstâncias se colocaram à frente dos ridículos raciocínios ideológicos nesse momento. É a defesa dos nossos mercados. E já que falei no Chile e Antofagasta, que era um antigo projeto do governo do Paraná, nós temos que ampliar esse Mercosul. Vamos trazer logo o Equador, a Bolívia, começar a ampliar esse processo. A dificuldade qual é? Acordos bilaterais desses países com os Estados Unidos e com a Europa, de liberdade comercial. No próximo bloco, nós vamos comentar aqui o tamanho do novo Mercosul, com a entrada da Venezuela, suas potencialidades e também o papel desempenhado por indústrias brasileiras na área da construção de infraestrutura lá na Venezuela. Continue com a gente, é o seu Agenda Econômica.